Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou falar sobre as simbologias maçônicas nas arquiteturas dos templos. Nós veremos várias construções de igrejas e templos e denominações, no qual nós vamos detectar muitas simbologias e formas geométricas que estão diretamente relacionadas à maçonaria. Recentemente eu tenho recebido muitas perguntas e também muitas pessoas têm me enviado materiais para que eu venha analisar essas simbologias. Para se compreender o significado das colunas maçônicas nos templos, é preciso conhecer o básico sobre mitologia e o grande significado dessas colunas para os maçons, principalmente através do deus Hércules, e também, claro, de outras deidades fálicas como Baal, Osíris, dentre outras. Mas o deus Hércules e a sua famosa escultura entre dois pilares representando a força e os dois pilares maçons no Templo de Salomão, Jaquim e Boaz, é o que é mais emblemático. Estes dois pilares são chamados de força e beleza. E ainda tem um terceiro pilar, o pilar do meio que não aparece, chamado de conhecimento. Possuem significados ocultos e profundos para a maçonaria. Esses dois pilares evocam os 12 trabalhos de Hércules, tratado maçônico que todo iniciado deve conhecer ao ingressar na ordem hermética. A lenda diz que Hércules, na sua viagem, separou 2 continentes através da sua força no Estreito de Gibraltar, modificando o mapa mundial. As 2 colunas, ou pilares, representam este caminho que o iniciado atravessa na ordem maçônica, que simbolicamente representa o número 11 na Cabala. Hércules, para realizar os seus 12 trabalhos, sendo este o 10º, teria a necessidade de transpor um estreito marítimo, dispondo de pouco tempo. Resolveu então abrir caminho com os seus ombros, ligando assim o Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Este é um monumento em homenagem ao lendário deus Hércules. As ruínas de um templo antigo de Hércules ficam em Amã, na Jordânia. Amã é a capital da Jordânia e uma cidade com várias ruínas antigas. No topo da colina de Jabal al-Qala'a estão as ruínas e os pilares do antigo templo romano de Hércules. Os pilares, como símbolos de virilidade e força, carregam seu sentido fálico e de domínio, trazendo alusão ao macho e reprodutor, e ao próprio órgão sexual masculino. Os postes ídolos, sejam eles pilares, obeliscos, troncos de árvores, arremetem ao culto da fertilidade. Este semicírculo com os pilares é um templo de Hércules, o deus da força. Nas suas esculturas, geralmente, há 2 leões alados. Quando Deus falou para se destruir as imagens escandalosas e os postes ídolos, assim como os bosques dedicados aos deuses da fertilidade e a Baal, ele se referia a esses postes ídolos. Alguns alegam que não há nada demais em haver colunas no templo, porém essas colunas passaram a ser adoradas como divindades. Algumas possuem até forma de esculturas, como vemos aqui, aludindo que são os deuses que sustentam esses lugares sagrados. Além disso, essas colunas passaram a receber detalhes para essa adoração, e essas mudanças estão relacionadas às nomenclaturas delas, como a ordem jônica, dórica e coríntia. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão e totalmente destruído pelo rei da Babilônia em 1586 a.C., após 2 anos de cerco a Jerusalém. O segundo templo foi construído pelo povo judeu depois de anos de cativeiro babilônico, no mesmo local onde existia o Templo de Salomão, reformado por Herodes o Grande. No entanto, o templo voltou a ser destruído no ano 70 d.C., pois foi uma profecia que se cumpriu da boca do próprio Messias, que não ficaria pedra sobre pedra. E essas reformas no reinado de Herodes significou um sinal de apostasia, pois toda a estrutura do templo foi modificada. Acredita-se que as colunas do Templo de Salomão teriam sido modificadas mais especificamente para imitar os obeliscos das entradas dos templos egípcios, como o obelisco da entrada do Templo de Karnak, que é bastante impressionante pela sua envergadura, e essas colunas são idênticas ao antigo Templo de Hércules. Outra coisa importante é que o personagem bíblico chamado Sansão parece ser uma cópia exata do lendário Hércules, derrubando as 2 colunas, como narrado na mitologia. Sansão derrubou as 2 colunas do templo de Dagon e destruiu o templo para se vingar dos inimigos de Deus. Isso parece uma metáfora profética de Deus ou uma ironia, devido ao seu povo ter se afastado da verdadeira adoração. Dagon representa o deus das profundezas dos mares, um equivalente a Poseidon e Netuno, coroa do sistema cabalístico, coroado em Kéter como sendo Metraton, deus das muitas águas e da nova ordem mundial. O próprio Leviatã,
As duas colunas representam a força e a beleza, pois a consorte de Dagon seria na mitologia referente à deusa Vênus da beleza, associada a Lúcifer. Saturno castrou seu pai com uma foice e jogou então seus genitais no mar, e com a espuma resultou o nascimento de Vênus. A deusa Vênus nasce das profundezas do mar sobre uma concha. No esoterismo e na cabala, é o espiral cósmico, o mar astral. O templo maçônico de Hiram Abiff é uma prova da simbologia oculta desses pilares usados nos templos religiosos de hoje. Outro detalhe é que Hiram Abiff foi o lendário construtor do Templo de Salomão, descrito em 2 Crônicas 4:11. Também fez Hiram as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Hiram de fazer a obra, que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As duas colunas, os globos e os 2 capitéis sobre a cabeça das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos de capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas. Alguns estudiosos argumentam que é estranho que Deus tenha pedido para Salomão construir esse templo com essas simbologias apóstatas, colunas, globos e 12 bois nesta estrutura. O apóstolo Paulo enfatiza aos atenienses, quando ele esteve na Grécia, que o Deus que ele pregava não habitava em templos feitos por mão de homens. Está em Atos 17, do 22 ao 25. E estando Paulo ao meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Os estudiosos afirmam que os hebreus posicionaram as 2 colunas em relação aos 4 pontos cardeais, colocando-as na posição de um homem que olhasse para o sol nascente. Então aí nós já vemos uma simbologia de adoração ao sol, como os egípcios. Entre os semitas e outros povos daquela época, os deuses eram simbolizados em pares, macho e fêmea, como Baal e Astarte, Osíris e Ísis e etc. Assim, é possível aceitar que as 2 colunas representassem o macho e a fêmea, o princípio ativo e o passivo da natureza, o dualismo. Segundo a explicação da Enciclopédia Judaica, Jaquim simboliza ele firmará, e Boaz, nele está a força. Mas concluímos que essa antiga ordem do templo não foi aceita mais por Deus, e ele enviou o Messias, que rasgou o véu do templo e colocou ele abaixo, para estabelecer uma nova aliança, onde o ser humano é de uma vez por todas a morada do Altíssimo. Então vamos analisar as simbologias encontradas nas arquiteturas dessas denominações. Notem que aqui nessa denominação nós veremos pilares, que são simbologias diretas relacionadas à maçonaria. Os pilares, eles representam a virilidade, e esses pilares geralmente estão relacionados aos órgãos masculinos. Vocês notam aqui claramente a simbologia usada por esse ministério. Nós vemos aqui o piso xadrez e também através do púlpito aqui nós vemos aqui os 2 pilares e o símbolo da Assembleia de Deus, que é um D torcido, que faz uma menção ao olho de Horus. Essa mão aqui, vocês podem notar, chamada Mão dos Mistérios, é uma simbologia maçônica. Veja que cada dedo existe uma figura, um símbolo cabalístico. Nós vemos aqui uma chave, um sol, uma estrela, uma coroa e uma lamparina que ilumina. É a simbologia do pentagrama, os 5 dedos. O dedo do meio é simbolizado pelo sol. Mas aqui o símbolo do meio, como eu falei, que é o dedo fálico, inclusive quando a pessoa vai fazer aquele gesto obsceno, ela usa esse dedo aqui. Porque o dedo fálico ele está relacionado ao culto, aos obeliscos e toda essa simbologia ocultista que faz referência ao falo. E o culto solar, ele seria um culto que utilizaria essas simbologias fálicas. O obelisco e os postes ídolos, as árvores, e é o que nós vamos ver na sequência aqui. Esses gestos que eles fazem com as mãos
Quando eles unem esses dedos, eles estão, na verdade, passando uma mensagem ocultista e invocando alguma entidade. Cada entidade está relacionada a um desses dedos. E aqui também uma simbologia da Cabala, porque o dedo aqui polegar, ele simbolizaria a coroa, Keter, né? Coroa. E aqui do lado nós vemos um pastor fazendo o mesmo gesto, que é um gesto simbólico que também está presente naquela figura do tarô, a carta número 15 do diabo. Então muitas pessoas pensam que esse símbolo é um símbolo da paz, mas na verdade, quando os ocultistas utilizam, eles estão passando alguma mensagem oculta, fazendo invocação a alguma dessas entidades. Notem que o símbolo da Assembleia de Bangu é esse foguinho aqui. E muitas pessoas falam que esse fogo aqui seria o fogo do Espírito Santo. Mas nós sabemos que não é verdade, já que a maioria dessas denominações apostataram. E na verdade eles estão fazendo menção ao fogo que é despejado do alto da cabeça de Baphomet. Porque eles estão cada vez mais introduzindo nas teologias algum tipo de ensino ocultista. E as pessoas que não têm muito conhecimento, elas acham que essas denominações estão fazendo referência ao Espírito Santo. E se fosse realmente ao Espírito Santo, por que eles utilizariam tantas simbologias estranhas? E os dois pilares, né, que geralmente são chamados de Jaquim e Boaz na maçonaria, formando também o Portal 101. E nós vemos aqui que o símbolo da Assembleia de Bangu é o olho de Horus. Vejam. Aqui eu coloquei deitado para ficar claro, né, que se trata de um olho, do olho de Horus. Os pilares, eles simbolizam o Sol e a Lua, o masculino e o feminino. Então se trata de uma prática de alquimia sexual. No caso, essa alquimia sexual, ela se utiliza dessas simbologias fálicas, tanto a pirâmide, né, que nós já falamos, pois a pirâmide, ela é invertida, ela simboliza o feminino, e para cima ela representa o masculino, que é também simbolizado pelo o esquadro e o compasso. Aqui é um templo da Assembleia de Madureira, no Rio de Janeiro. Veja o que eles têm lá na frente, lá em cima, o símbolo de Ísis, da deusa Ísis, que faz parte da trindade egípcia, que é Ísis, Horus e Osíris. Na verdade, esse templo aqui de Madureira, ele é cheio de simbologias. Tem esquadros, compassos, símbolos solares, é bastante sinistro. Aqui, só para ficar claro, a simbologia do 101 da maçonaria, que são os dois pilares, e o círculo, né, que é o portal, e que simboliza também o olho. Geralmente, quando se vai fazer a prática da magia, eles acendem 2 velas e traçam um círculo, né, porque já abre esse portal que eles estão trabalhando. Nós vimos que nessa época de pandemia, muitas pessoas que são fanáticas em frequentar templos, elas entraram em desespero. Essa imagem aqui, ela deixa claro isso. Que as pessoas foram para a porta do templo se ajoelhar e implorar para que acontecesse algum milagre e Deus abrisse esses templos. Que na verdade é uma idolatria, porque que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Sempre aos pilares, né, como nós estamos vendo aqui, os pilares, que são essas invocações às deidades pagãs, os postes ídolos, que já eram condenados no Antigo Testamento, quando eles adoravam os deuses da fertilidade, como Baal, Astarote, Moloque e outros deuses. Porque esses postes ídolos, eles são essas simbologias fálicas, que eles praticavam atos sexuais e orgias dentro do templo com esses deuses da fertilidade. Apesar de que esses deuses foram recebendo outros nomes. Moloque em Roma era chamado de Saturno, e na Grécia ele era chamado de Cronos.
À esquerda nós vemos um templo católico e à direita nós vemos a denominação da Assembleia de Deus de Madureira. Veja que ambos possuem simbologias bastante parecidas. Através das arquiteturas eles vão inserindo essas simbologias. Essas janelas aqui, nesses formatos assim alongados, como obeliscos, não apenas na estrutura, mas também nas janelas. Eles colocam nos pisos. Vejam que aqui bem no centro é como se fosse uma flor, né? Mas estaria fazendo menção ao culto solar. Segundo a mitologia, Osíris ele foi esquartejado em 14 pedaços e espalhado pelo Egito. E a Ísis, ela mandou procurar cada pedaço de Osíris, e a única parte que não foi encontrado foi o falo dele. E foi a partir daí que foi decretado este culto solar, no qual eles erguem esses obeliscos e também árvores, troncos, qualquer objeto, simbologia fálica. Aí nós vemos aqui, né, símbolo dessa adoração solar e pagã. O Egito ele decretou vários tipos de adoração solar através de vários deuses, mas alguns se destacaram mais, né, na cultura egípcia. Está relacionado a esse culto aqui de Horus, Ísis e Osíris. Vocês notam que aparecem os dois pilares e a pirâmide, como mostra aqui essa simbologia da maçonaria, os dois pilares e a pirâmide. E também esses 3 pontinhos aqui, que aparecem no logotipo, simboliza igualdade, liberdade e fraternidade, que vocês já conhecem. Aqui, só para comparação, eu separei essa imagem aqui do Gustavo Lima, porque aqui tem a simbologia dos dois pilares e do olho, que forma também o 101. As 3 pirâmides e o sol no centro. Esse templo aqui foi feito numa arquitetura como um obelisco. E aqui eu coloquei como referência esse templo aqui da presbiteriana, que é o sol central, né? Eu não sei se eles chegaram a construir, mas isso aqui é uma maquete, só para comparação. Aqui é da CCB, foi usada essa arquitetura aqui para aparecer o falo. E aqui é um edifício que eu coloquei aqui do lado só como comparação. Aqui é a simbologia do 101 e aqui dentro do templo da Assembleia. Veja os dois pilares, o círculo solar, fazendo a simbologia do 101. Aqui foi um irmão que me enviou mostrando que ele achou muito estranho isso aqui. Os 2 hexagramas nesse templo aqui da Assembleia. Que se trata de um símbolo de alta magia, como mostra aqui do lado. A figura do bode, e aqui embaixo é o símbolo do deus Tammuz, que é esse T aqui no meio desse hexagrama. O bispo Samuel Ferreira fazendo essa simbologia maçônica aqui, da mão do segundo véu. A inauguração de um templo. Vejam que tem vários pilares e uma cortina ao fundo lá com a simbologia piramidal. Aqui o frontão com o símbolo piramidal. E as 2 torres aqui, que também pode simbolizar os pilares. Os pilares eles podem aparecer de várias maneiras, através de torres, das janelas aqui. Essas janelas esguias. Os arquitetos têm várias maneiras de imprimir isso na arquitetura. Esse aqui é o símbolo que eu estava analisando, que ele está aparecendo agora. Que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, né? CGADB. Aí nós vemos as pirâmides, esses círculos vermelhos aqui, que são os 3 pontinhos, e que está oculta aquelas simbologias lá, da pirâmide, dos pilares, todos escondidos aqui nesse logotipo. O mestre dos magos, né? Com 2 pirâmides ao fundo aqui no móvel dele.
Ele aqui também entre dois pilares, que é quando ele tinha o programa na TV. Embora a pirâmide, quando ela está apontando para cima, ela pode ser masculino, e quando ela está apontando para baixo, ela pode ser o aspecto feminino, porque quando esses dois triângulos se juntam, cria o símbolo do hexagrama. Veja que aqui na arquitetura da Assembleia de Deus, nós veremos a simbologia da deusa Ísis, que faz parte da trindade egípcia, que é formado por Osíris, Horus e Ísis. Então nós percebemos que são inegáveis essas simbologias. Por que que a maioria desses templos carregam essas simbologias? Porque elas estão ligadas aos arquitetos. E a arquitetura, ela é primordialmente maçônica. Por isso que quando os discípulos estavam elogiando a estrutura do templo, Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, realmente aquele templo veio abaixo e nunca mais foi reconstruído, porque Cristo estava inaugurando uma nova aliança. E esse ministério do Templo de Pedra tinha chegado ao fim. Muitas pessoas também têm me enviado materiais acerca das simbologias da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Ultimamente tem aparecido muitos vídeos de pessoas que faziam parte dessa denominação e romperam com ela e estão denunciando. Então é isso, né? Todo o sistema religioso, ele está fundado nesses sistemas maçônicos. E não existe uma só denominação que na sua alta cúpula não tenha nenhum infiltrado da maçonaria. Porque a maçonaria, ela diz não ser religião, porém ela aceita pessoas de qualquer religião. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.